dia, Brasil, boa noite, Índia, e boa tarde pra você. No programa de hoje vamos falar sobre a Índia Antiga. Vamos falar sobre a economia e a agricultura com a jornalista Lara Bombonato. Já com a jornalista Isabel e a jornalista Marina Lopes, vamos falar sobre as castas e a pirâmide social. Com o jornalista Rodrigo Oliveira, vamos falar sobre a religião. E com o jornalista Leonardo Campinas, vamos falar sobre a linguagem. A Índia é um país asiático que possui uma população de aproximadamente 1,1 bilhão de pessoas atualmente. Cerca de 75% dessa população pertence à religião hindu. A principal religião da Índia interfere diretamente na estrutura social, enquanto a religião do hinduísmo divide a sociedade em castas. A divisão da população em castas é determinada a partir da hereditariedade, que no caso é de pai para filho. As castas se definem de acordo com a posição social que determinadas famílias hindus ocupam, fator que estabelece um tipo de hierarquia social marcada por privilégios e deveres. Em primeiro momento, existiam somente 4 castas na Índia, sendo elas os brahmanes, Que era composta por sacerdotes, os kshatriyas, que era formada por militares, os vaishyas construída por fazendeiros e comerciantes, e os sudras. pessoas que deveriam servir às castas superiores. As pessoas que não faziam parte de nenhuma das castas recebiam o nome de pátrias ou intocáveis. Pessoas que eram obrigadas a realizar os mais deploráveis trabalhos, aqueles rejeitados por indivíduos que integravam alguma das castas. Bom, atualmente existem cerca de 3.000 castas na Índia. A proliferação do número de castas se deve principalmente pelo crescimento populacional e também pelo dinamismo e diversidade das atividades produtivas, promovidas pelo crescimento econômico que o país vem passando nos últimos anos. Esse sistema tem como principal característica a segregação social, determinando a função das pessoas dentro da sociedade indiana. Segregação social é a divisão das pessoas em espaço geográfico. Tal segregação resulta em desigualdade social, que é explicada pelo fato de um indivíduo não poder ascender a uma classe superior. Ou seja, uma pessoa não pode subir de classe. Segundo o governo indiano, o sistema de castas não existe mais no país. Apesar do governo não admitir, a verdade é que esse sistema está presente na sociedade, interferindo diretamente na qualidade de vida da população indiana. Olá, boa tarde! A agricultura era a base da economia na Índia. Cultivavam-se arroz, cevada, trigo, algodão e frutas como a tâmara. As terras de cultivo eram irrigadas através de grandes canais. A criação de gado era uma importante ocupação dos indianos. Seus rebanhos de vacas, carneiros e porcos formavam uma de suas principais fontes de riqueza. Os indianos também fabricavam tecidos de algodão e lã. Produziam porcelana e objetos de marfim, vasos e estatuetas. Esses produtos eram de uso pessoal ou comercializados. O comércio indiano era desenvolvido, comercializavam com os povos do Oriente Médio, gregos e romanos. Exportavam tecidos, ornamentos, pérolas, perfumes e principalmente as especiarias. É importante ressaltar que a maioria das pessoas vivia no campo. Devagar. Considera-se, entretanto, o sânscrito e o tâmil línguas oficiais da Índia, mas o sânscrito a língua mais antiga. Indiana era diversificada, tendo se destacado o Vedismo, o Brahmanismo, o Budismo, o Jainismo e o Islamismo, introduzido na região a partir da expansão dos árabes muçulmanos. O Vedismo é uma religião indiana primitiva, que cultuava as forças da natureza, como o fogo, o ar, o trovão, o sol e a água. Acabou sendo superado pelas outras doutrinas. O brahmanismo ou hinduísmo foi introduzido pelos Aryas e não acabou com os deuses antigos, mas estabeleceu a existência de um ser universal, Brahma. Pregava a crença da reencarnação e no sistema de castas.
O brahmanismo diz que o homem nasce predestinado a ocupar uma determinada posição social, ou seja, pertencer a uma denominada casta. Além disso, a alma da pessoa renasce de acordo com sua conduta em vida. O jainismo, criado por Jina, o vitorioso, pregava que o indivíduo não precisava cuidar do corpo, deve dizer a verdade e não ter prioridades. Pregava o triunfo do espírito sobre os instintos e paixões. Obrigado. Obrigada pela sua audiência e nos vemos amanhã. Já. A Índia é um país asiático que possui uma população de aproximadamente... Marina! Ô, Bel, peraí. Mais antiga. Tudo de novo que eu tava pensando mesmo. E nem é cabras, é carneiros. Onde você está? Cabras e carneiros é a mesma coisa. Seus rebanhos de vacas. Nem é muita carneiros, coisa, Lara. porcos. Vai, pelo amor de Deus. Alguém sabe... Vai. Marina, arruma o seu cabelo. Tá ótimo, deixa ela. A religião. A verdade Ó, é que eu esse falo sistema está até esse ponto presente falo o na resto, sociedade. tá? Tá. Jainismo. 1, 2, 3 e vai. A região indiana era diversificada.